Olá, e a palavra que vamos meditar hoje é sobre a fé. Antes, curta, comente e compartilhe para todos os que precisam ouvir essa palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Essa é a fé. A fé, às vezes esperamos por uma cura, mas não vemos a cura. Acreditamos que Jesus Cristo cura. Restauração de relacionamentos, libertação, até mesmo ressurreição. A gente tem que acreditar que Jesus Cristo, Ele pode fazer. Antes de fazê-lo, crer no milagre antes de ver o milagre. Isso é fé. Vamos meditar sobre Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Vou ler. A cura do servo de um centurião. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Ele creu pela palavra de Jesus Cristo. Ele teve fé. Jesus até quer ir na casa dele. E ele disse: Não, Senhor, eu sei o poder da autoridade. Porque eu sou um soldado que tem pessoas acima de mim, no meu carro, e tem pessoas abaixo de mim. Eu mando irem para a direita e eles vão para a direita. Eu mando ir para a esquerda e eles vão para a esquerda. Eu sei o poder da palavra. E eu sei que se o Senhor falar daqui, o meu servo fica curado lá. Essa é a fé. Ele não está vendo o servo dele, mas ele acredita que Jesus Cristo, ao pronunciar uma palavra, o servo dele fica curado lá. Isso é o significado de fé. Tem outra palavra que menciona sobre fé. É Mateus, capítulo 15, versículos do 21 ao 28. Vamos meditar. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher,
grande é a tua fé, seja isso assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. A fé da mulher cananita. Só que quando ela pede, Jesus fica em silêncio. Ou seja, até isso existe tempo. Exige um tempo para cada das coisas, para cada coisa. Jesus fica em silêncio e os discípulos falam para ele: Senhor, despede-a, manda ela embora. Ou seja, faz o que ela está pedindo e manda embora. Jesus, quando fala, ele diz assim: eu fui enviado para os filhos da casa de Israel. E ela fala assim: então veio a ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ou seja, mais ainda ela pediu, mesmo Jesus dizendo que não faria, mas ela disse: Senhor, socorre-me. E aí respondeu para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu: é verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem das migalhas. Ou seja, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que as migalhas também caem para os cães comerem. Então eu preciso do teu milagre sobre a minha filha que está endemoniada. E Jesus olha, porque ela veio e ele ficou em silêncio. Ela retornou e ele falou: não é bom que eu dê o milagre da casa de Israel para vocês que nem acreditam. Mas ela diz assim: mas até os cães comem das migalhas. Ou seja, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. E ele vai lá e faz. Ele diz: não encontrei uma mulher com tão grande fé. E ele fala assim: disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja isso assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Eu lembro de um testemunho em 2022. Eu fui para uma casa para orar com uma Bíblia que eu tenho aqui, que ela fala exatamente sobre fé. O céu está me sustentando. E nessa casa estava um homem na calçada chorando. É um testemunho muito forte. Eu gosto muito deles. E eu perguntei o que aconteceu. Ele disse: não, minha mulher que saiu e me deixou com minha filhinha aqui só. Era ele e a filhinha de 11 anos. E eu disse: ela demora muito? Ele disse: demora. Ela, da última vez que saiu, ela passou 12 dias. Eu entrei com ele na casa dele e perguntei para ele se ele sabia a diferença de gratidão para fé. Ele disse: gratidão é agradecer. Eu digo: você não está errado. Gratidão você pode agradecer pela casa que você tem, que você está agora, pela sua filha que está aqui, pela nossa conversa que estamos aqui conversando, pela minha visita. Aí eu olhei para ele e disse assim: sabe o que é fé? Ele disse assim: não. Ele foi sincero. Eu disse: fé é agradecer pela sua esposa que vai chegar. Isso é fé. Quando eu fechei a boca, a mulher chegou e ficou do lado dele. Eu olhei para ele e disse assim: viu? Ele disse assim, ela disse assim, aliás, porque quando Deus quer, não tem quem mude. Lembro de outro testemunho que eu fui para ajudar num casal que o filho tinha saído e tinha 2 ou 3 dias que estava fora. E eu conversando com o marido dentro de casa, a mulher ficava entrando e saindo, e ela ficou lá fora, sentada. Quando eu terminei de conversar com o marido dela, aí eu fui para ela. Eu disse: por que a senhora está chorando?
Ela falou por causa do meu filho. Ele está sem celular e eu nem sei onde ele está. Eu falei para ela assim: fala com Deus, conversa com Ele, diz para Ele o que a senhora está sentindo, desde quando ele saiu até agora. E depois que a senhora terminar, por que a senhora quer o filho da senhora de volta? Que não vai dar 1 hora e ele vai voltar. Não foi 40 minutos. Eu voltei para conversar com o marido dela. E aí quando eu terminei, ela disse: o meu filho chegou e estava deitado na cama. Eu me levantei e fui orar. Isso é fé. Me lembrei de outro testemunho forte também. Eu estava numa casa e aí a gente estava orando e as filhas viu a mãe sair arrumada, né? E uma ficou meio que triste, muito triste. Eu perguntei: o que aconteceu? Ela disse: não, foi minha mãe que saiu. Eu digo: mas ela demora muito? Ela disse: não, quando ela sai, às vezes ela só vem no outro dia. E eu falei a mesma coisa. Eu disse: conversa com a tua mãe, com Deus. Conversa com Deus. Fala o que você está sentindo. E o que acontece quando sua mãe sai? Ela sai, passa um dia, meia hora, passa, só volta amanhã de manhã. E fala por que você quer que sua mãe esteja de volta. Ela foi e orou. Não foi 30 minutos, a mãe dela voltou e entrou no quarto. Isso tudo que eu falo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a fé de você acreditar naquilo que você não vê, mas ter a certeza de que Jesus ele vai fazer. Que essa palavra te edifique e compartilhe para todos aqueles que precisam aumentar a fé. Saber que a fé é a gente acreditar, mas crendo que Cristo vai fazer, só Ele vai fazer. Que Deus vai entrar ao nosso favor para aquilo que não podemos fazer. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.